Salve, salve pra você que me ouve, que me vê. Eu sou o Caiolas, aqui ao meu lado Arthur Flório, Head to Head Brasil, mais um episódio. Não tem Premier League, mas não quer dizer que não tem assunto de Premier League, né, Tutu? Porque na semana passada a gente estava programando de falar sobre a crise que se instaurou no Manchester United pós-rodada, após a derrota. E a gente deixou pra falar dessa crise no Manchester United nessa semana. E assim, Tutu, eu acho que foi bom, porque novos capítulos apimentaram. Se a gente tivesse falado na semana passada, a gente não ia tratar do assunto no geral, né? Várias coisas aconteceram, então a gente vai tentar tratar de tudo isso neste episódio. Dá o seu salve aí e já vai comentando. E é nóis. Salve, salve, galera! Começando mais uma live, mais um programa da Head to Head Brasil. E talvez mais uma versão do Arthur Pistola, porque a gente vai falar de Manchester United e da bagunça que tá o meu time. E eu queria declarar que se eu torcesse para qualquer outro time na Inglaterra que não fosse o Manchester United, eu estaria rindo do Manchester United. Eu estaria com um sorriso de orelha a orelha, falando assim, ó... Vocês... Mais uma temporada comendo grama. Mais uma temporada na alfafa, seus trouxa. Já veio uma pergunta polêmica na minha live aqui, que não é sobre o Manchester United. Mas é uma pergunta polêmica que abarca eu acho que a noção de futebol. Que é CR7 ou Messi? CR7 ou Messi? Cara, vou te responder aqui sem muita delonga, viu? Messi, tá? Messi. Mas qualquer dia a gente discorre sobre isso. Enfim, sou torcedor do Manchester United, CR7 está na minha história como torcedor do Manchester United, mas Messi, eu acho que o tempo provou que o Messi é melhor. Enfim, Caio, faz a pauta, porque eu não sei se eu vou me segurar. Antes de você fazer a pauta... não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no YouTube, a gente também tá no Spotify. Eu sou Arthur Flora H2H, aqui do lado é o Caiolas H2H. Estamos também no TikTok, ao vivo, transmitindo a live nesse momento. Você pode participar lá, nos envie comentários, nos envie críticas, nos envie presentes, nos envie rosas, nos envie, enfim, o que você quiser enviar. É sempre bom, mas... manter o decoro, manter o bom senso. E a gente vai trabalhando aqui. Fechou, galera? Então, Caio, faz a pauta. A pauta de hoje é uma só, que é a crise do Manchester United. Só que tem duas histórias que estouraram, que é logo após o jogo, a primeira, né? Logo após o jogo, na entrevista pós-jogo da rodada 4, o Ten Hag falou sobre o Jadon Sancho, ponta inglês do Manchester United, e que o Sancho não tinha sido relacionado para a partida contra o Arsenal por não ter treinado bem. Ao que o Sancho rebateu, dizendo que na verdade ele treinou bem, que é uma enorme mentira, não dá para acreditar em tudo que você ouve. E aí depois ele fala que ele está sendo há um tempo já usado como bode expiatório. Então essa é a primeira pauta, que é a relação Sancho-Ten Hag, que aí, já que você falou do CR7, né, engloba CR7, engloba Maguire e algumas crises internas com o Ten Hag encabeçando, né, ele que tem uma careca tão lustrosa, assim como a sua, ele encabeçou algumas pautas fora de campo. Essa do Sancho é uma delas. E a gente tem a pauta Antony, o caso Antony. No dia seguinte ao jogo contra o Arsenal, o caso do Antony de violência contra a mulher ganhou mais um capítulo, né? Um caso já que existe desde junho. A gente já tinha comentado rapidamente uma vez em um episódio, quando falamos do Greenwood. E aí agora saiu uma matéria no UOL, você falou isso no programa da semana passada. E aí tem mais desdobramentos desse caso Antony, ele foi cortado da seleção, etc, etc. Tá afastado do Manchester United, né? Num acordo mútuo entre jogador e clube, para que ele se concentre totalmente na defesa. E aí, ontem ele postou prints nos stories. E aí, os dois casos, o caso Sancho e o caso Antony, parece que estão convergindo.
Porque o afastamento do Antony pode ser a redenção do Sancho. Ou será que não? Vamos conversar um pouco sobre isso. E aí eu acho que uma outra pauta pode ser as perguntas que as pessoas vão fazer nas lives. Então, você que está na minha live, faça perguntas sobre a Premier League. A gente vai falar das crises no Manchester United e depois a gente seleciona algumas perguntas aqui para responder. E vai ser isso, Tutu. Chama a galera aí para fazer pergunta na sua live também. Vou propor um terceiro item. A gente fala caso Sancho, fala o caso Antony, que eu acho que é o mais delicado, né, nesse momento, até porque a gente pega uma ordem cronológica aí da sucessão de acontecimentos recentes. E eu acho que a terceira pauta que a gente pode fazer é o trabalho do Ten Hag. Porque a gente precisa avaliar todos os incêndios que o Ten Hag teve que apagar desde que ele chegou no Manchester United em junho de 2022. Vários incêndiozinhos, várias situações que o Ten Hag já teve que lidar. Então eu acho que a gente pode fazer Sancho, Antony, e aí a gente fala Ten Hag, e é claro, a gente vai mesclando com as perguntas. Pergunta que você tiver sobre o Manchester United, sobre a Premier League, sobre o caso Antony, sobre o caso Sancho, sobre o que isso significa pro Manchester United, o que isso significa para a Premier League, o que isso significa para a seleção brasileira, né? Porque tem o Antony envolvido, para a seleção inglesa tem o Sancho envolvido. Então são várias discussões. E é claro, mais um caso de violência contra a mulher dentro do futebol, faz parte da nossa cultura, como isso afeta não só a nossa sociedade, mas afeta o esporte, como isso é visto, medido. Então a gente pode fazer todas essas análises aí. É claro que cabe da nossa competência também, né? A gente, enfim, a gente coloca o dedinho onde a gente consegue colocar e tira onde a gente não tem competência para falar. Então, enfim. Vamos começar com o caso Sancho? Então, bora. Caso Sancho, para você que está aqui acompanhando nas lives, para você que vai nos acompanhar depois em casa, pelo Spotify ou pelo YouTube, vamos te contextualizar um pouquinho. O Sancho, ele foi contratado pelo Manchester United há 2 temporadas atrás. E o Sancho ele veio numa bagatela grande. Quem é o Sancho? O Sancho é um jovem jogador que saiu da base do Manchester City, saiu brigado da base do Manchester City e foi transferido para o Borussia. Embora tenha sido um jogador, ele fez base com o Phil Foden, para vocês terem noção. Embora ele tenha sido um jogador muito promissor, devido ao seu comportamento, ele não foi aproveitado nas categorias de cima. Inclusive tem uma imagem famosa que o Sancho era titular e o Foden reserva. O Foden entraria no lugar do Sancho, o Sancho, tipo, menospreza o Foden, mal cumprimenta ele, e o Foden acaba entrando, enfim, tem essa imagem, o Foden até olha pra trás, tipo, estranhando. Então, só pra eu tô te mostrando essa imagem, tô te falando dessa imagem pra ilustrar o que é esse Sancho. E ele vai pro Borussia e desponta no Borussia Dortmund. Como um ponta excelente, como um jogador muito assistente, driblador, com dribles curtos, com um futebol muito vistoso. E aí ele chama a atenção do Manchester United. O Manchester United ele é muito amigo do Rashford. Então o Manchester United vai lá, pesca o Sancho do Borussia, pesca por um alto valor. É bom a gente tratar por volta de 70 milhões, 80 milhões de libras. Pesca esse jogador, traz para o Manchester United para ser de fato o nosso ponta. Porque ali existia uma grande instabilidade no Manchester United. Você tinha o Greenwood, você tinha o Rashford e faltava um pouquinho de material humano, assim. Então o Sancho vem como uma grande contratação, uma contratação interessante. Só que ele nunca rendeu o futebol pelo qual ele foi contratado. Pouquíssimos gols, pouquíssimas assistências. E o que mais incomoda não é a estatística do Sancho. O que mais incomoda é o comportamento do Sancho dentro de campo. Eu até brinco aqui, né, o Sancho preguiça, né? Tem o Sancho pança lá do Don Quixote, é o Sancho preguiça. Porque assim,
intensidade de jogo nenhuma, nenhum lapso que você fala assim, nossa, esse é o Sancho que você foi contratado. Os gols que fez, as jogadas que participou, não são jogadas assim que são sumidade, que você fala assim, nossa, o mérito tá na conta do Anta. Aquele passe que é 60% gol, 70% gol, isso não aconteceu com o Sancho ainda. E a gente tenta entender, né? Até então, o Sancho estava sendo perdoado primeiro. Ele é inglês. Então a mídia inglesa tende a passar muitos panos. Mas segundo também, porque o Manchester United estava desorganizado. Estava sem comando. Estava com um treino, algo muito, muito estranho, totalmente desorganizado, instável. Então o Sancho era mais um reflexo disso. Com a chegada do Ten Hag, poxa, foi a melhor temporada que o Manchester United fez, temporada passada, no recente. Não falo de números necessariamente, mas falo de padrão de jogo, de organização, de vistosidade, com as suas oscilações, mas você via que tinha uma base de um time muito bem consolidado. Terceira colocação, altos e baixos na temporada, sofridas algumas goleadas, mas feito resultados muito importantes também. Então o Manchester United vinha para essa temporada com um vigor muito forte, fez ótimas contratações e a base mantida. E o Sancho não apareceu na temporada passada, sendo que a temporada passada, 26 jogos ele participou, sendo 23 titulares. Ademais, ele ficou 3 meses fora. Ele não foi convocado para a Copa do Mundo devido ao desempenho dele, também tretinhas lá dentro com o Southgate, com o próprio elenco, tem essas instabilidades aí. O Sancho não é chamado para a Copa do Mundo e aí ele é diagnosticado com depressão. Eu não sei se é exatamente esse o termo utilizado, mas esse é o termo que está recorrente aí. Ele é diagnosticado com alguns indícios, com alguns sintomas de depressão e fica 3 meses afastado para se recuperar, cuidar da saúde mental. Ele se desligou das redes sociais, foi para a Holanda treinar, ficou um tempo fora da Inglaterra, fora da mídia, enfim, todo esse enredo. Voltou, também não apresentou esse futebol que seja mínimo para ser titular, fez uma temporada pontual, essa pré-temporada, do Manchester United, jogou de titular nos jogos da pré-temporada, principalmente como falso 9, o Manchester United não tinha o seu centroavante ainda, e aí ele entra nessa temporada, parece que não estava treinando bem, não estava rendendo bem, e o Sancho agora se coloca na posição de vítima, como um bode expiatório, aquele que está sendo culpado por problemas que não são dele, faz uma declaração pública dizendo que o técnico dele está mentindo sobre o seu desempenho. E o efeito comparativo que eu acho que a gente tem que ter é que o Ten Hag chamou a atenção do Rashford na temporada passada. Publicamente. Falou que o Rashford não estava rendendo o necessário. O que seria o almejado para ser um camisa 10 num clube como o Manchester United. O que o Rashford fez? Publicamente disse, ele tem razão. Trabalhou, melhorou, teve um desempenho, principalmente pós-Copa, uma excelente Copa do Mundo do Rashford, e um desempenho pós-Copa que começou a ser almejado como top 3 do mundo, atuações de melhor jogador, enfim. Pós-Copa, o Rashford ali no janeiro e fevereiro foi um dos melhores jogadores na Europa. E aí a gente tem esse efeito comparativo de situações parecidas, cobranças públicas, só que duas reações diferentes, né? E aí o Sancho faz essa publicação e tá afastado do time. Aliás, pra gente não só adentrar o caso do Sancho, se você for pegar o elenco do Manchester United, tem um time inteiro desfalcado. O Manchester United está sem o Riton, que é o goleiro reserva, está sem Varane e Martinez machucados, Malácia e Luke Shaw. Tá sem o Arabat, que chegou com uma lesão, tá precavendo. O Mainu, garoto, que fez uma excelente pré-temporada, lesão, provavelmente fica fora até janeiro. Você tem o Mason Mount, que tá machucado. Antony afastado, Sancho afastado. E você tem centroavante, outro atacante,
Tá zoado do Manchester United. O Højlund chegou machucado, né? Mas já recuperou. O Højlund chega machucado, o Martial tá sempre de vidro. Então, assim, você tem praticamente um time inteiro do Manchester United que tá zoado. Absolutamente zoado. Então, o quê? O que fazer? O que fazer com esse Manchester United? O que fazer com esse caso Sancho? Porque essa ladainha dele, com o afastamento do Antony, tendência é que ele ganhe mais oportunidades. Mas assim, até o profissionalismo que o Sancho mostrou até agora, não só nessa temporada, não só com a sua declaração, mas com o seu histórico, eu não vejo o Sancho sendo um jogador que fala assim, não, beleza, vou pegar essa oportunidade, vou agarrar, vou jogar muito, vou meter o louco aqui e vou... Mais uma vez, o Manchester United paga um valor altíssimo e vai vender esse jogador, tipo, por 30% do que foi pago. Talvez menos. Se for vendido, né? Se não fizer uma pressão para ser emprestado, com opção de compra, enfim. Na próxima temporada ainda. A notícia mais recente que eu li é que ele tá pressionando para ser negociado em janeiro. Tipo, e que provavelmente essa oportunidade aí da vaga do Antony não vai para ele, vai pro Garnacho, Pelistri, sei lá, até às vezes o Martial joga aberto pro Højlund entrar no time. Acho improvável, né? Mas, sei lá, emergências. O Bruno Fernandes pode jogar por ali, aí põe mais meio-campistas. Não me parece que o Sancho vai pegar essa vaga, não, mano. O Sancho é o cara que provavelmente ele é carta fora do baralho, até pela pressão, pelo comportamento extra-campo, e se tornou a carniça, velho. Carniça, jogador chinelo, jogador carniça. Eu achava que as carniças do Manchester United já tinham sido retiradas. Pede Pogba, pede o estrelismo do Cristiano Ronaldo, não discuto a carreira do jogador, pelo amor de Deus. Mas a volta dele pelo Manchester United, em alguns momentos parecia que ele estava meio que fazendo um favor pro Manchester United, assim. Então, alguns probleminhas assim com a imprensa, com a própria administração do clube, declarações públicas de que o Manchester United parou no tempo, e não que ele não tenha razão, viu? Tem razão em muitos pontos, mas gente, time de futebol, clube de futebol, vestiário é vestiário, mano. Esses bagulhos se resolve internamente. Você não expõe assim. Você não joga merda no ventilador e deixa acontecer. Você só faz isso quando você vai sair. Ou faz a pressão pra sair. Que foi o que aconteceu. E aí o Cristiano Ronaldo foi ser responsável por fundar uma liga nova, né? O Sauditão. Sabe, mano, assim, sabe o que me parece? Olhando bem... Porque assim, a gente olha de fora, né? Mas eu olho mais de fora ainda, porque como eu não sou torcedor, eu acompanho algumas notícias por ser fã da Premier League, mas eu acompanho do mesmo jeito que eu acompanho as notícias, sei lá, do Aston Villa. Então, você deve acompanhar muito mais de perto esses casos do que eu. Mas o que eu mais observo é que o Ten Hag, ele não tá se importando tanto com o cara tá rendendo ou não. Tipo assim, o cara não mete gol, o cara não dá assistência. Não é isso. Não é isso que faz o cara ser opção, não é isso que faz o jogador ser titular. Acima de qualquer coisa primeiro, respeito com o técnico, com os torcedores, com o clube. Então, postura, cumprir horários, respeitar o vestiário, não querer se impor, vide atitudes do CR7, vide atitudes do Rashford. Cara, ter vontade no treino. Então, quando ele fala o Sancho não treinou bem, talvez ele não tá dizendo que o Sancho não fez os gols no treino de finalização, ou que o Sancho não criou oportunidade no coletivo, talvez não seja isso. Talvez seja, mano, eu não vejo esse cara dar o máximo dele. Né? E assim, né, tentar ser a sua melhor versão no treino também é respeito ao clube. É porque você pode não estar jogando, você pode não ser relacionado nunca. Ainda assim, todo mês cai teu salário. Ainda assim, o clube te fornece material esportivo, o clube te fornece estrutura, o clube te fornece alimentação, sabe? Tudo isso você ainda segue recebendo. E o Sancho não recebe o salário mais baixo, né? Muito pelo contrário. Então, assim, pelo menos essa vontade você tem que mostrar. E aí talvez seja isso que o Ten Hag diga, né? O que é esses 5 aí na mão? É o quinto maior salário do Manchester United. Cara, quem que é maior?
Casimiro, Bruno, Rashford. Agora é o Rashford com a renovação. Tá. Casimiro, Bruno, Rashford, Casemiro, Bruno Varane. Varane. Tá, faz sentido. Aí você tem Lisandro Martinez, putz, sei lá, quem mais merecia? O Luke Shaw, o Onaná, talvez, já. Você bota uns 7, 8 caras aí que merecia ganhar mais que o Sancho, né? Até o McTominay, se for parar pra pensar, né? Entregou bem mais nessas últimas temporadas. Então é isso, assim, eu olhando de fora, completamente away, sem acompanhar tanto o dia a dia do United, eu acho que é isso. O Ten Hag, ele tem essa ética de trabalho, assim, acima de qualquer coisa. E aí o CR7 pagou por isso, o Rashford pagou por isso, só que aí a questão do CR7 envolve um ego do jogador, que não aceitou pagar por isso, e por isso ele saiu do clube. E aí tem o caso Maguire, né, que perdeu a faixa de capitão. Aí, não sei por que exatamente, mas talvez ele não seja no vestiário. A gente ouve falar há bastante tempo, né, que tem a turminha do Maguire de vestiário, e aí a turminha do Bruno Fernandes deve ser uma outra, e deve rolar ali uma inveja. O Ten Hag, sei lá, meio que tomou um partido. Então, assim, eu acho isso. Eu acho que nesse caso eu tô mais do lado do Ten Hag. Ainda acho que o Sancho pode ser recuperado. Não sei se no Manchester United, em outro clube da própria Premier League, ou voltando ao Borussia, onde ele foi muito bem, pode reencontrar o bom futebol lá. Cara, me parece que tem uma... Tipo assim, janeiro, me parece que vai rolar negociação aí o United deve ir atrás de alguém. Cara, você levantou várias bolas, eu vou pegar duas. Nossa, lá ele, né? Mas enfim, eu vou por dois caminhos. Puta merda. Se eu não falo lá ele, talvez passe despercebido, mas enfim. Esqueci aqui. A primeira, que você falou do Ten Hag. Houve um post da página de torcedores do Manchester United lá da Inglaterra. Eles postaram uma imagem do Sir Alex Ferguson e uma frase do Sir Alex Ferguson, que ele fala que nenhum jogador é maior que o Manchester United. E quando isso acontecesse, esse jogador deveria sair. E desde da era Sir Alex Ferguson, e com o Ten Hag, é o primeiro elenco que eu vejo do Manchester United que não há esse estrelismo. Que não há um jogador que fale assim, que pareça aparente ser maior do que o clube. Aparenta ser um cara que quer destacar, que quer ser, não, eu tô aqui, eu sou foda, e é isso. Então eu acho que essa leitura que você fez de respeito, de entrega, eu acho que é muito isso. É o cara que faz a dieta direito? Faz a dieta direito. Chega no horário dos treinos? Chega no horário dos treinos. Vai pra academia? Vai pra academia. Treina, dá o máximo, dá o sangue? Dá o sangue. Então a preocupação do Ten Hag não está sendo números, estatística nesse momento, mas o que o cara entrega e o grau de comprometimento. E o Ten Hag já deu várias declarações, principalmente durante a janela de transferência, que quem vem para o Manchester United é quem quer jogar no Manchester United. São jogadores que querem. O Arabat quer jogar no Manchester United. Por isso que veio, desde junho, ele recusou várias propostas, esperou o Manchester United. O Haaland também, desde maio, já estava em negociação com o Manchester United. Quis vir para o Manchester United. O Onaná que teve um namoro. O Mason Mount desde maio também. Mesma coisa. O Onaná é a única contratação que não havia sido desejada há muito tempo, porque estava na instabilidade do De Gea ali. Se ficaria ou se não ficaria. Então até tomar essa decisão fora ao processo de venda do clube, porque não saberia quanto, né, de dinheiro estaria disponível para fazer isso, fair play financeiro, todo esse rolê. Então essa é a primeira bola, né? Esse é o primeiro caminho que eu gostaria de ressaltar. Essa filosofia do Ten Hag, essa ética de trabalho que eu acho íntegra. É isso que vai fazer com que o Manchester United, talvez não tão cedo quanto a gente pensava, de já em 2 temporadas você ter um time brigando pela Premier League. Mas 3, 4 temporadas de você fazendo esses... pincelando no elenco, quem vai ficar, quem não vai, fazendo esses movimentos, essas contratações pontuais,
tendo um corpo de jogadores que vários jogadores, o Bruno Fernandes, o Rashford, deram declarações na temporada passada, diversas declarações que agora nós temos um time. Agora você consegue perceber de jogadores que jogam pelos próprios jogadores, jogam pelo time. Isso é essencial para você ter um elenco forte, um time brigando pelas posições mais altas. É a galera que corra pelo outro, sangra pelo outro, caia pelo outro, brigue pelo outro e vai. Futebol é um esporte coletivo. Agora, se você tiver um conjunto de bons jogadores que não jogam em conjunto, você não tem liga. Não vai durar muito tempo. Não vai engajar. É o Real Madrid dos Galácticos. É um monte de cara muito bom, mas não tem um time, né? Não, embora que o Real Madrid dos Galácticos, ainda os caras se gostavam, porque eles eram tudo brother. Mas não tinha essa gana, entendeu? É essa gana de um luta pelo outro que eu acho importante. E o segundo ponto é, quem é o jogador Sancho? O jogador Sancho é um cara que fez boas atuações pelo Borussia Dortmund, fez uma boa base, problemas extracampo. E aí? Pra mim é um jogador de time mediano. Eu acho que pro Manchester United, não mais, cara. Não mais. Ah, mas gastou muito dinheiro. Gastou. Já foi, já fez a merda. Não, mas aí é um Quanto mais rápido problema. você se livrar dela, dá descarga rápido, vai. Mas gastar muito dinheiro não é justificativa, porque assim, Manchester United, né? Manchester United, historicamente, gasta muito dinheiro. E, cara, você gastar muito dinheiro sempre, você não vai acertar toda hora. Né? Maguire gastou muito dinheiro também. Ninguém fala, não, deixa o Maguire aí. Né? O Pogba gastou muito dinheiro. Ninguém falava, mantém o cara aí. Então, isso não é uma justificativa. Falando em Pogba, notícia recente, foi pego no doping. Nossa. Testosterona, tomando testa. Enfim. O Pogba ele achava que ele era jogador de basquete. Enfim, personalidade de basquete, né? Não Ó, jogador. só pra deixar aqui uma opinião. Eu tava contando. CR7, Rashford, Maguire, De Gea e agora Sancho. São 5 crises Ten Hag jogador. Dessas 5, a única que eu discordo da atitude do Ten Hag é a do De Gea. Que eu acho que merecia ter saído de uma maneira um pouquinho mais reconhecida. Pela história, nunca teve uma atitude escrota, nunca desrespeitou. Cara, assim, ele só não se encaixava no estilo de jogo. Mas isso poderia ter sido, né, feito de uma maneira um pouco mais respeitosa, dando a ele um último jogo no Old Trafford, de despedida. Não teve nada disso, uma homenagem. Não teve. O cara era o último remanescente do último título de Premier League e foi, tipo, chutado aí, foda-se. Achei que merecia algo mais. Mas, fora ele, o resto, eu concordo com todas as atitudes do Ten Hag até agora. Só pra concluir, o Sancho é jogador de time mediano, na minha opinião. Eu acho que você vê um Sancho... o Sancho é recuperável? Eu acho. Mas você vê o Sancho brigando com alta pressão? Com uma sombra muito forte? Você vê o Sancho querendo ser titular, querendo ser o cara, o camisa 10, faixa, tá em mim que eu resolvo? O Sancho não é esse cara. Ele não vai ser esse cara. O Sancho é aquele cara que... jogo sempre, vou jogar todo jogo, porque não tem um cara melhor que eu, e vou fazer uns golzinhos aqui, vou fazer algumas coisinhas ali, faço um gol decisivo aqui, outro ali, beleza. Essa é minha carreira. Talvez seja jogador para uma competição. Vai ganhar um título, seja o cara desse título por fazer o gol na final, alguma coisa assim. E nada mais. Nada mais. Desculpa, eu não... mas o Sancho é muito bom. Mas sinceramente, quantos Sanchos a gente produz no futebol? Quantos? Eu acho que são muitos. Inclusive em personalidade, mas aí já é outra coisa. Hoje, com o dinheiro do Sancho, eu compraria à frente dele, na Premier League, Eze,
Olise, Mitoma. Sabe assim, tem uma lista aí, hein? De uns 8, 9 cara. Barnes, Madison. É. Eu vejo ele no Tottenham, recuperando o bom futebol, com o Papai Ange ali. É o único técnico que eu olho e fala, que eu olho e penso, puta, esse cara vai abraçar, acolher o Sancho. Eu não sei, não tô falando que tem, né? Não é informação nenhuma isso aqui. É só tipo, putz, eu vislumbro. Mas é Eu isso. acho que o Angers não é tão tolerante assim com o cara que não entrega. Eu acho que ele não é o cara que, não, vem cá, tal. Não. Jogo, claro, rendeu, não rendeu, fi. Banco. E o Sancho custaria muito caro, eu acho. E representaria uma desassociação no elenco ali que não vale a pena. É jogador de time pequeno. Ele é jogador de time pequeno. De verdade mesmo. Nossa, você tá chamando o Borussia de pequeno? Não é isso que eu estou dizendo. Mas, que comparado a um time que briga por título sempre, o Borussia não é esse time. Sabe um cara que eu Embora, comparo? É o Zaha, que saiu do Crystal Palace, que é ótimo jogador, mas também tem essa atitude escrota. Cara, o Zaha foi pro Galatasaray, porque ninguém na Premier League, o cara tava sem contrato. Era negociar salário e pegar o cara de graça. Ninguém quis. Porque acho que todo clube da Premier League percebe que ter esse cara no elenco não é saudável. inclusive, ele não deu certo no Manchester United. Foi contratado novo pelo Manchester United. Com o Alex Ferguson, tá? 2 temporadas e Bife voltou pro Crystal Palace e ficou lá desde então. Com relação ao Ten Hag, vamos falar das crises do Ten Hag. Quais são os incêndios que o Ten Hag apagou? Já de cara você tem o caso CR7. Olha o tamanho do problema para resolver. O CR7, não só o jogador CR7, mas o jogador histórico do Manchester United CR7. O artilheiro da temporada anterior da chegada do Ten Hag. É o camisa 7 do time, lendário do time. É o jogador 5 Champions League, entendeu? Tem toda uma mística, tem todo um contexto, todo um enredo por trás. Então você já tem para resolver a questão CR7. Aí você teve falta de rendimento do clube. E aí vem o Rashford como uma das representações disso. Teve o caso com o Rashford. Aí você tem os vários atritos que teve com o De Gea e com o Maguire. Atritos esses que são por não se encaixar no estilo de jogo e não entregar o que o Manchester United pede. Ou a ideia de jogo que o Manchester United enxerga, que o Ten Hag enxerga no Manchester United, que é para ser um time top de linha. É para ser o gigante do futebol inglês. E vendo hoje, por exemplo, eu aqui, mais uma vez, eu sempre fui um defensor do De Gea. E pra mim, um dos goleiros mais seguros que eu vi jogar e, cara, passava uma segurança absurda. Mas hoje, com o Onaná, eu entendo a diferença. Em poucos jogos, já tem, e ó que o Manchester United não tá bem, mas você já sente uma clara diferença no estilo de jogo. Você fala assim, putz, se isso encaixar, o nível sobe, assim, gigantescamente. Gigantescamente. E aí você tem o caso com o Maguire. Agora, nessa temporada, o Maguire de fato perde a braçadeira de capitão. Ele não era titular na temporada passada, não era a segunda opção na zaga, não era a terceira opção na zaga, ele era a quarta opção na zaga. Mas como ele convocado para a seleção da Inglaterra, tinha uma moral com os ingleses, uma moral com a imprensa, várias declarações públicas do Ten Hag, não, Maguire é isso, Maguire é o nosso capitão, Maguire perdeu a braçadeira. Maguire já fez a declaração, disse que não gostou muito, que estava insatisfeito, não entendia o porquê. Teve a possibilidade de negociação, o Maguire bateu o pé, exigiu uma grana à parte do Manchester United, não só a grana da transação, mas 7 milhões de libras a mais para poder sair para o West Ham.
que talvez tenha sido trouxice, né? Porque o West Ham tá em terceiro. Enfim, e jogando bem. Enfim, tá com o time encaixadinho. Aí depois, você tem agora o incêndio Sancho e o incêndio Anthony. Ah, Greenwood. 7. E a venda do 7. clube. A venda do clube. E aí você tem também o vende o clube, não vende o clube, quanto dinheiro tem à disposição, quanto dinheiro não tem. 7 a 8 crises e incêndios. O Ten Hag tem que dar conta disso e criar um elenco forte. Como que você media tantas questões extra-campo? Como é que você consegue traduzir isso dentro do campo? Como é que você consegue manter seus jogadores concentrados, sendo que a pipoca está estourando lá dentro? É muito tenso. É muito tenso. É um cenário assim caótico. Caótico. De apresentação de futebol, talvez o Manchester United seja o pior dos Big Six. Só não é o pior em matéria de resultado, porque você tem o Newcastle que apanhou todo mundo, mas fez uma excelente primeira exibição. E, enfim, o Chelsea oscilante aí. Chelsea que, né, também é um time em reconstrução, um time jovem. Mas você vai se comparar a isso? A esses times? Enfim. O problema, ele é claramente interno, né? Tipo assim, nenhuma dessas crises vem de fora. São todas internas, quer dizer, as crises que vêm de fora são as de casos de violência, né? Mas cometidos pelos jogadores ali, né? Então, quando estoura fora e aí chega no clube, mas é óbvio que vai chegar. Então, assim, tem alguma coisa ali na cultura, e não é de hoje, né? Já tem uns anos, na cultura de contratações, na cultura de scout, na cultura de de direção, então, questão de salário. E aí, quando você tinha o Alex Ferguson, beleza, o cara era tão gigantesco que ele dava conta de tudo numa tranquila. Saiu aí um recente do Beckham, dizendo que meteu um cabelo moicano e usava gorro pra esconder do Ferguson, mas no dia do jogo teve que ir com o cabelo à mostra. Quando o Ferguson viu, falou, vai rapar isso agora, senão você sai do time. E ele foi lá e rapou, que é a época que o Beckham parece careca. Então, entendeu? Tipo, o Ferguson dava conta. Depois que ele saiu, meio que, sei lá, acho que virou uma grande varzona, assim. Começou a um querer mandar mais com o outro. Com certeza começou a rolar umas coisas por fora, né? Umas bufunfinhas. Contrata um cara aqui, contrata um cara ali. Tem parceria com o empresário, não tem. Então, assim, Ten Hag tá tendo que apagar incêndio atrás de incêndio. E eu acho que vai mais uns 2 anos, assim. Em várias crises. Lembrando que, né, para atualizar a galera aqui, o Alex Ferguson não era só técnico. Ele era manager, gerente de futebol. Então, depois da saída dele, se dissolveu em 2 cargos, o técnico de futebol e o gerente de futebol. Burradas aqui, burradas aqui. Então, foram 2 cargos desassociados do Manchester United e não entrou em sintonia. Agora que você tem um gerente de futebol mais próximo do Ten Hag, e o Ten Hag com um trabalho muito sério. O Murtock e o Ten Hag. Agora que você tem um alinhamento maior. Tanto é que todas as contratações que o Ten Hag pediu foram feitas. Foram contratações pontuais. De posição, de escolha de jogadores, e o Ten Hag, assim, o que justifica essa filosofia dele de treinamento? O Ten Hag está indo atrás de jogadores que ele conhece. Ele conhece e jogadores que topam o projeto. O Arabat, o Ten Hag já treinou no campeonato holandês quando o Arabat era novinho. O Mason Mount jogou no Vitesse um tempo, lá da Holanda. O Ten Hag já queria o Mason Mount há muito tempo. O Onaná jogou com o Ten Hag no Ajax. O Haaland sempre, desde criança, queria jogar no Manchester United. Então vai vir, vai entregar e vai topar isso. Então esse é o projeto. Escolher jogadores que querem jogar pelo Manchester United. Aproveitar ainda esse histórico que o Manchester United tem na representação do futebol mundial para tentar montar
um elenco encorpado. Enfim, eu espero que não demande muito tempo, porque jogadores que já deveriam estar prontos para ganhar títulos, para serem os caras, eles podem não ter tanta paciência. E aí pode ser uma perda muito grande. Enfim, em 2 anos você perde o melhor do Casemiro. E do Varane. 2 anos, Varane, enfim. Varane a gente já tem que pensar no substituto para a próxima temporada. O Bruno Fernandes, por exemplo, esperaria 2 anos? Essa é a questão. Então tem algumas lideranças ali que a gente pode perder. Enfim. E o caso Anthony, Tutu? O que dizer do caso Anthony? Teve, nessa última semana, vários desdobramentos. Vários. A gente começar, vamos fazer um comparativo com o caso Greenwood. E não são só jovens jogadores, mas jogadores que jogavam na mesma posição. Tem uma grande diferença aí. A grande diferença é o Greenwood é inglês. E o caso aconteceu na Inglaterra. Então a repercussão, o caráter imediato de afastamento, de prisão, ser julgado pela polícia de Manchester, ter toda a quantidade de provas que tinha, isso contribuiu para a rápida solução do Manchester United de afastar o jogador. Agora, o caso Anthony não está sendo lá em Manchester. O caso Anthony, Brasil. Embora tenha sido feita a denúncia em Manchester também. Porque aparentemente a versão da vítima é que médicos do Manchester United também estariam envolvidos, né, no conceito de não na violência, mas de saber o que aconteceu. E eu vou te falar uma coisa que não é informação, mas quando estourou o caso do Anthony, teve uma declaração que o Anthony fez em março, abril, para entrevista de fim de jogo. Ele falou assim, eu mesmo passei por uns momentos difíceis nesses últimos dias e tal, e corresponde a um certo confluência, uma certa sintonia, assim, do que teria sido as agressões, do que teria sido essa declaração, assim. Então, há indícios, fora as provas, né? Mas o caso está sendo trabalhado pela justiça brasileira. Por isso que o Manchester United simplesmente acordo mútuo, é outro tom. Outro tom. Pelo fato do Anthony ser brasileiro, então vai lá defender. E vamos falar o que é o caso. O Anthony foi denunciado pela ex-namorada, a DJ Gabriela Cavalim, de um caso de agressão. Não só agressão verbal, mas também agressão física, terror psicológico, entre outras coisas. E não só o Anthony, mas algumas pessoas envolvidas ali próximo ao Anthony também, né, participaram, enfim, tem todo esse... ou tinham ciência, tem todo esse bolo das violências. Então o Anthony está sendo indiciado por violência, agressão, enfim, ameaça e as formas de violência contra a mulher. E aqui no Brasil a gente sabe que a gente tem uma lei específica para isso, uma delegacia específica para isso, que atua, né, vem crescendo cada vez mais e atua cada vez de maneira mais efetiva, embora ainda seja um problema endêmico da sociedade brasileira, que mais uma vez se manifesta no futebol. E foi descoberto recentemente, né, as notícias da última semana, outros BOs, outros boletins de ocorrência de outras 2 namoradas do Anthony, ex-namoradas do Anthony, parceiras do Anthony, companheiras do Anthony, enfim, pessoas que se relacionaram com o Anthony, de violência. Não só psicológica, mas também de violência física. Então, isso já conota uma reincidência e isso... você já tem base fundamental para um processo e uma condenação. Então, assim, a gente sabe que
casos que envolvem muito dinheiro, porque vai envolver empresas, envolve não só a empresa Manchester United, mas envolve a empresa Adidas, que patrocina o Manchester United, envolve a empresa do patrocínio Master do Manchester United, a TeamViewer, envolve, enfim, a própria seleção brasileira, porque o Antony foi cortado da seleção brasileira, então o nome da CBF está envolvido. É muita coisa grande, muita coisa grande. Então, a gente não vazam as informações, até por questões éticas, jurídicas mesmo, de crimes de violência desse tipo, com esse repertório midiático, tende a não ter muita propaganda para não expor tanto a vítima assim. É uma medida que eu acho correta, inclusive, né, para não ter aquele show, aquele pampeiro, aquele linchamento público, né, de divergências de opiniões, mas que ao mesmo tempo isso abre portas para acordos velados, contratos velados que a gente não sabe o que acontece. E como torcedor do Manchester United, como indivíduo como ser humano, como homem, eu não quero que o Manchester, o Antony volte para o Manchester United. É claro que precisa ter apuração, não vou julgar sem provas, eu não tenho processo, não tenho na mão, mas as provas que estão produzidas até agora, elas são quase que inquestionáveis. Claro que isso vai ser construído dentro de duas defesas, né? Uma defesa e um ataque. Mas eu acho que mesmo a questão com Greenwood. Obrigado pelos serviços prestados. Vamos rescindir o contrato aqui, procura outro clube. Você treina aqui até você encontrar outro clube e... O que vai acontecer com o Antony? Vai para um time da Arábia, vai para um time da Turquia, vai para uns times assim... Espanha, que não né? ligam muito... Espanha. Não ligam muito para os direitos humanos. Vai para um Malásio, vai para uma Espanha, ou até mesmo pinta no Brasil aí. Dependendo de como for a repercussão aqui, isso é cultura do futebol brasileiro, isso é facilmente perdoado pelos torcedores brasileiros numa boa atuação. Devido à nossa cultura, claro, aqui, enfim, machista, patriarcal, dentro de toda essa estrutura de violência, de subjugação da mulher em relação ao homem. Então, assim, a gente não pode desassociar. O futebol é uma manifestação da realidade, né? E a realidade brasileira é essa. Aliás, não só a realidade brasileira, né? Citei o caso Greenwood. Uma realidade masculina global. Fih, um bom jogo por qualquer clube brasileiro contra um time de zona de rebaixamento, 2 golzinhos, nunca fez nada. É isso. Aqui no Brasil é assim. Olha, esses casos... ele me deixa com muita raiva, velho. Porque, assim, na Inglaterra é muito conivente, velho. Os clubes, a liga, a justiça. Mano, o Greenwood, tipo, foi retirada a acusação e tal, mas é isso, tipo, valeu. Acabou, não tem mais. Mendy, do Manchester City, várias acusações. Foi preso e tal, mas voltou a jogar, foi pra França de novo, tá jogando. Thomas Partey, não virou nada, nem foi pra frente. E aí Greenwood, agora o Antony. Então, assim, eles... fora os que a gente não descobriu. Fora os que nunca chegaram até a gente, né? Fora os que foram abafados. Fora os que a vítima não teve... não conseguiu denunciar. Seja... seja por pressão, seja por violência psicológica. Ou porque, às vezes, não percebeu que tá naquela situação, né? Devido à cultura. Então, assim, eu nem gosto de comentar muito, velho. Me deixa muito, muito, muito puto. Muito mesmo, assim. E o Arsenal tá envolvido, teve esse envolvimento na temporada passada do caso do Thomas Partey. Cara, eu não queria mais um jogador no clube. Tá lá. Até hoje, tá? Nada aconteceu.
Então, assim, o United teve uma postura correta quando a gente falou do caso do Greenwood. E aí, vamos ver como vai ser a postura com o desenrolar das informações do caso Antony. O City, pra mim, teve uma postura correta no caso do Mendy. Mas o Arsenal não teve uma postura correta no caso do Partey, na minha visão. E é isso, velho. E aí, daqui a pouco vai surgir mais. E provavelmente mais brasileiros. E, enfim. Pelo menos, eu gosto de me lembrar do Rashford, que é um cara que eu gosto muito fora das quatro linhas, né? Que luta e briga por causas muito fodas. Tem aquela história que ele ajudou a proteger a Lisha Lehmann, Luiz, que joga também pelo Aston Villa, né? Feminino. E pelo menos alguns jogadores nos dão um pouquinho mais né, de alegria, assim. Pelo menos até agora também, não dá pra... Só uma pontinha assim, que é. Também nem sei se cabe a gente analisar, mas que eu fiquei pensando assim, né? Nesse comparativo que a gente fez do caso do Antony com o Greenwood, o caso do Greenwood ele tinha uma outra camada, né? Que eles tiveram um filho juntos. E aí, enfim, a gente não sabe o que se passa ali, né? Porque é outra pressão, imagina pra mina, é outra pressão. Então, não é só um ex-namorado. Não é só, né? Tô menosprezando aqui, mas não é apenas um caso de um ex-namorado, agressão e tal. Mas há o componente filho, né? Então, eu acho que tá aí o ponto de abafar, sabe? Retirar as queixas. Eu acho que é a partir daí. Acho que tem esse tom, sabe? Uma relação muito confusa, assim. Nada justifica, obviamente, mas. E cara, eu perdi o fio da meada que eu ia falar, sem ser o caso Greenwood. Qual que foi a última coisa que você falou? Puxa o último gancho que você falou. Putz, também eu não sei, mas eu tô meio. Eu vou me entristecendo quando vem. Porque eu vou lembrando de. Por exemplo, eu lembro da apresentação de lá na Espanha. Um monte de gente no estádio, sabe, comemorando. Aí eu lembro de jogadores do Brasil. Cara que, sabe, assassinou esposa, coisa e tal, recontratado, voltando. Enfim, caras que Robinho estão. no Santos. Isso, caras condenados, soltos, né? Não sendo enviados para o país onde ele foi condenado. E, enfim, aqui no Brasil a gente teve vários casos recentes, né? Vários. Nossa, me deixa. Eu perco muito. E eu lembrei que eu ia falar, que é mais uma análise minha, não é nem tão futebolística, mas envolve futebol, né? Você falou do Rashford, né? Do personagem que ele é, da pessoa que ele é fora de campo. E eu acho que a gente está carente dessas representações, né? A gente tem uma cultura de futebol. Vamos lá, pela nossa história. O Brasil é um país de desigualdade profunda. Que a galera que se dedica a esse futebol é uma galera que vem de uma classe baixa, com pouca estrutura, com várias questões. E chega, né, a esse estrelato com dinheiro, com poder, e vai em busca do quê? Daquilo que sempre faltou. Então não se preocupa em construir uma ideia de ídolo que seja importante para a sociedade, que tenha como eu vou me comportar, como que um ídolo com a grana que eu tenho, o que eu tenho que fazer, como deva ser, qual é o tipo de sociedade que eu quero. E isso, não estou colocando a culpa nos caras, tá, necessariamente. Claro que tem a parcela de culpa dele, mas tem a noção da desigualdade mesmo, que essas pessoas são completamente despreparadas. E para justificar isso, tem uma fala do Carlos Alberto, que hoje é comentarista. É um cara que saiu da favela, com 19 anos ele estava no hype do futebol, assim. Ele sai de uma condição precaríssima, de repente ele se vê com uma grande grana no bolso, com poder, sendo reconhecido, sendo visto, que sempre foi apagado, anulado, agora ele é visto, e ele não teve um estudo, não teve uma orientação, não teve essa preparação a dar conta. E isso aparecia inclusive dentro de campo, né? Ele fala, né, da despreparo dele, dos momentos dele ser expulso, enfim, coisas que você percebe no Antony também. Se você assiste o jogo do Antony, em vários momentos ele fica esbravejando, briga à toa, tem várias questões aí.
O Antony vem de uma condição social muito baixa, enfim. Mas essa preocupação de ser um ídolo, de construir uma ideia legal, de ter projeto social, de lutar por causas sociais. No Brasil a gente não tem essa cultura. O nosso ídolo maior é o Neymar no futebol, mas ele é o ídolo não só pelo futebol que ele exerce, mas ele é ídolo por quê? Porque ele representa o que todo mundo quer ser. Aquele cara que tem muito dinheiro, tá rodeado de mulheres, pode pegar uma champanhe de US$ 25.000 e jogar na cara do amigo e dar risada, e tá tudo bem, porque ele é menino e ele é isso, e aí passam vários panos pra ele. Não há essa construção crítica do que é ser um ídolo, do que é você ter... Porque vamos lá, você vive numa democracia, uma democracia representativa. Você é aquilo que você representa, cara. Você é aquilo que você representa. Você passa uma imagem. Todo ato é um ato político. Então você já é alguém. Você precisa ter essa construção. Saber que errou, beleza, todo mundo erra. Mas se posiciona como eu errei. E não ficar dando justificativazinha, dando coisinha aqui, coisinha ali. Sabe, ficar fazendo postinho em mídia social, falando assim, ah, isso é mentira, isso é aí. Tentando desvirtuar o negócio, fugindo, terceirizando o problema. Fazendo de vítima. Sabe, assume a bronca. Fez o negócio. Não Enfim. basta dizer errei, fui moleque e tá tudo certo, né? Ah, errei, fui moleque. Ah, pá. Prefere. É foda, né? Dá poder, o poder social, econômico. Aí pode tudo, né? Tá acima do bem e do mal, tá acima da lei. Pode tudo. Ah, pô, você pega um cara como Sócrates, que inclusive é da nossa cidade, né? Vem daqui da nossa cidade, o cara como Sócrates. Aí os caras que lutam por democracia, os caras que lutam por esses valores são motivo de piada. É o Casagrande, piada, é o Neto, sabe? E aí, beleza, o massa mesmo a gente vai idolatrar o mano que trai, o mano que violenta, o mano que é ousadia. Eu faço tudo. Eu tô num grupo de WhatsApp com grandes apresentadores da televisão e outros esportistas. Então tá tudo certo. Eu tenho poder. Ah, não vai, velho. Não dá. Não dá, não desce. É isso. Mais alguma coisa? Acho que não, acho que foi meio que uma sessão de desabafo. Vale lembrar também que o Sócrates veio de uma posição privilegiada também, né? Não é um cara que teve dificuldade, conseguiu se formar em medicina, enfim. Mas fica aí, né? Causa social, o Casagrande, né? Que é desmoralizado pelo passado que ele teve do uso de substâncias. É como se os jogadores, né? A sociedade fosse isentaça disso, né? Todo mundo, nossa, é isso, fica nessa hipocrisia também, várias coisas, velho. Nossa, o futebol explica o mundo, o futebol explica o Brasil, velho. Eu acho que Aquela sua frase que você falou uma vez, ou várias vezes, né, já pra mim, eu uso muito, adoro. Sempre que eu tô conversando de futebol com alguém, eu falo. Falo, cara, eu amo futebol, eu odeio a cultura do futebol. Eu amo futebol, eu adoro assistir, eu piro com futebol. Só que a cultura que envolve o futebol... Cara, sempre, todo mundo que bate uma pelada aí, lá ele. Todo mundo que joga um rachão, lá ele. Caralho, não sei o que falar. Entendeu? É isso. Tudo que a gente fala é lá ele. Tudo que a gente fala, todo linguajar, ele é de poder. Ele é de poder sobre a mulher, ele é de poder sobre a comunidade LGBT. Cara, assiste um jogo de futebol no teu bairro, no campinho, na quadra. É um cara querendo se impor sobre o outro no grito. É um jogo de poder. Sabe? É berro. Aí alguém faz uma cagada. Seu merda! E aí sai briga. Todo jogo de futebol tem briga. Todo jogo de futebol tem briga porque os caras não têm humildade. Os caras querem se impor. Porque eles se impõem na casa deles, com a família. Eles se impõem no trabalho. Eles querem se impor. Eles são muito bonzão. O futebol dá poder demais. esse futebol é um esporte maravilhoso, mas a cultura em volta do futebol, ela é uma cultura tensa, né? Arraigada do próprio Brasil.
Se você faz um teste, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, mesmo se você não gosta de futebol, não pratica futebol, se você tem alguém, algum amigo próximo, ou seu companheiro, sua companheira que joguem, vai nesses lugares que alugar quadra, escolhe assistir um jogo ali. Você não precisa ficar 10 minutos. Se não tiver xingamento ou... Eu não tô falando que tem que ser um futebol de crente, né? Não pode xingar. Mas tô falando assim, se não tiver uma fala homofóbica ou uma fala extremamente machista, você pode vir aqui me cobrar, eu te faço um pix de R$50, R$100. E assim, 10 minutinhos que você fica, vai sair um viadinho, vai tomar no seu cu, vou te comer, vou isso, vou aquilo. Essa é a cultura. Você faz uma cartela, de bingo. Chuta que nem homem, você não é macho, sabe assim? Tá com medinho, viadinho. Você faz uma cartela de bingo de frases que vão falar. E você faz cartela cheia com 20 minutos de jogo. Essa é a real. E lembrando que eu não tô falando de isentão não, viu? Porque eu já reproduzi essa cultura, já fiz parte, tenho até amigos que são, entendeu? Tem todo esse rolê, assim. Me afastei de muita gente, inclusive, por conta desses tipos de comportamento, lugares que eu frequentava. Hoje, por exemplo, futebol é meu esporte favorito. Mas eu não consigo jogar, porque eu não consigo encontrar lugares que eu me sinta bem jogando com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu entendo, que é futebol, enfim. É muito doido, velho. É muito doido. Nós dois, né, Tutu? Você primeiro, depois eu. Cara, hoje eu jogo tênis. Porque eu não consigo mais jogar futebol também. Eu fui pra outro esporte. Ó. Eu fui pra academia. Eu academia também vou. Academia, tá vendo? Claramente dá pra perceber que eu sou uma pessoa que... tem pergunta aqui na minha live, uma só. Manda. O Lucas perguntou assim: I am not, underline, Lucas 21. Acha que o Arsenal vai longe na... Eu acho que o Arsenal vai pras quartas. Tá bom? Uma quarta de final. Com sorte, dependendo do sorteio, semi. Tá ótimo. Entre os 8 melhores, o Arsenal? Assim, eu faço uma projeção, já com os grupos definidos da Champions, que o Arsenal deve classificar em primeiro. Eu acho que o Manchester United se classifica em segundo. E há a possibilidade do Newcastle também se classificar em segundo. Então, assim, as opções de oitavas de final do Arsenal são opções acessíveis. Seria ali... A mais difícil seria do grupo Real Madrid e Napoli. Né? Um vai ser o primeiro, o outro vai ser o segundo. Mas aí tem Benfica e Inter de Milão. Eu acho que o Arsenal é mais time que os dois, apesar que não vai ser duelo fácil. Depois tem Leipzig, sabe assim, times mais fracos. Então eu vejo o Arsenal nesse sorteio de oitavas de final com boa possibilidade de pegar um time mediano, Leipzig, coisa nesse nível. E aí passando para as quartas. E aí quartas é sorteio de novo, vai ficar só time foda, vai ter Barça, vai ter Bayern, vai ter Real, provavelmente, né? Provavelmente United, provavelmente City. E aí depende do sorteio, assim. Se der uma boa sorte, às vezes chega semi até final, mas não vejo, sabe, muito mais do que isso, não. Acho que é cedo para analisar, né? A gente tem projeções. Mais uma vez, eu boto muita fé no Arsenal, acho que é um bom time, inclusive na Premier League, tá? Mas, assim, na Champions League é muito difícil, cara. Porque na Champions League sempre tem uma surpresa. Vídeo Napoli na temporada passada. A própria Inter de Milão, quem falaria que a Inter de Milão chegaria na final? Benfica também, né? Me fala agora 5 jogadores da Inter de Milão. Vamos lá. A Cherby, o craque Darmian, craque do Manchester United. Na mesma ali na direita, Dumfries, o Lautaro Martinez, craque. Barella joga muito no meio campo. Di Marco joga muito pela esquerda. Mkhitaryan, quem diria, hein, Tutu? Também jogou pelo Manchester United e pelo Arsenal. Isso. Saiu o Brozovic, mas fazia parte daquele time. De Dzeko e Lukaku, os dois também não estão mais. Junto do Acerbi, Bastoni, também na zaga, que joga muito bem. Saiu o Skriniar, mas saiu o Onaná, quer dizer, perderam o goleiro titular, a dupla de ataque, né, um dos atacantes. Perderam o Brozovic, que era base do meio campo. Tem o Çalhanoğlu, que é muito bom também.
Mas assim, acho que perdeu muita gente, né? A base ainda é a mesma, o técnico, mas é um time defensivo e reativo. Isso é fato. Precisa ter um time ofensivo do outro lado para o jogo encaixar. Enfim, terminou, você bateu o meu argumento, mas... Não, eu sabia os jogadores beleza. da Inter. Beleza. Eu não sabia. Eu ia ter que pensar aqui pra falar. Porque eu não acompanho o campeonato italiano, desculpa, pessoas. Eu lembro que você me falou, sei lá, uns 2 meses atrás, você falou, pô, o Manchester United tá interessado no Barella. É bom? Aí eu falei pra você, falei, mano, é bom pra caralho. Porra, Barella é muito bom. Ele já tinha jogado muito na Euro, né, fazia a dupla, era Jorginho, Barella e Verratti no meio-campo da Itália, muito pica. Então, assim, o Barella é um cara que eu já conhecia de um tempo. Mas, assim, é fato que esse time da Inter é um monte de cara reciclado, mano. Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, o próprio Dzeko, Lukaku, esses caras reciclados, mano. Como vários times italianos, né? Você pega a Juventus, que foi a multicampeã recente, também eram uns caras Pirlo. completamente away, velho. É. O que é o Milan hoje também, de Giroud tá lá, velho. Pois é. Pois é. Tirando o Rafael Leão, é tudo cara... Tinha um. Milan chegou na semifinal, tinha o Júnior Messias, que, tipo assim, convenhamos, tá ligado? Nem tem. Tanto não tem tanta qualidade que não tá mais no Milan, foi emprestado, eu acho. Pra um time menor, pra pegar um pouco mais de. Mas é isso, não era um elenco pra estar onde tava. Mas enfim, respondendo a pergunta, o Arsenal tem potencial pra estar entre os 8 melhores, certeza. Eu acho que tem tudo pra fazer uma boa Champions League. Pelo que eu vi, só o City e o Bayern. Eu acho uma loucura isso. Mas acho que City e Bayern e o Arsenal tá em terceiro nas casas de aposta e cálculos matemáticos de possibilidade de ganhar Champions. Gente, gente, que mundo vocês vivem. Deu Champions, não é assim. Champions, você tem que estar todo ano lá. Todo ano chegando na semifinal, nas quartas, na semi, não, bate uma final, quase ganha. Aí você vai ganhar. Não é tipo assim, nossa, o Arsenal tá bem, hein? Pode ganhar. Não. É outra competição, é outro patamar. Olha, na moral, o Arsenal não ganha, na minha visão, num mata-mata de Champions, hoje, não ganha de Real, não ganha de Barça, não ganha de Bayern, não ganha de City, não ganha do United. Você bota um mata-mata de Champions. A história que o United tem na Champions, não ganha do United, não ganharia do Chelsea. O Chelsea tem muito mais história de Champions europeia do que o Arsenal. Não ganha de Liverpool se o Liverpool tivesse. Não ganha de alguns italianos, talvez não ganhe do Milan, talvez não ganhe da Inter. Mesmo sendo mais time, mais elenco. Sabe, é outra questão, o Champions é diferente. E o Arsenal não tem essa história. A galera tem que pensar que Premier League tem vários momentos durante o jogo. E geralmente os times, eles chegam um momento que eles fazem trocação. Ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca lá, ataca lá, ataca lá, ataca lá. Na Champions, cara, e o medo? O medo. E aí você tem um elenco jovem, um elenco despreparado, o Arsenal perde a mão muitas vezes na própria Premier League, imagina dentro de uma Champions League. Então, mas ao mesmo tempo pode ser um time que se feche e fala assim, é isso, bora. E aí a gente tem que ver como é que, porque assim, ganha um jogo bom, moral. Então, assim, vai ter alguns encaixes. Casa de aposta pode fazer o que quiser, mano. Matemática, ela pode influenciar no futebol o que ela achar que ela deve influenciar, mas ela nunca vai ser determinante. Nunca. Nunca. É isso. Tem pergunta aí? Aqui acabou. Era só essa. Aqui uma constatação que o PSG vai sofrer. O PSG é um belo exemplo de história em Champions você não faz de uma hora para outra. Tem uma pergunta muito importante aqui, que é qual shampoo eu uso? Eu uso, que foi o Pedro
Luiz Pedrotti com 21. Luiz Pedrotti, eu uso um sabonete da Francis de alfazema. Uma delícia, cara. Francis. Eu tenho um Nivea Man que eu uso pra barba, tá? Francis e Nivea patrocina nós. Isso. Tem um boa noite aqui da Luzia. Salve, Luzia. Opa. É isso, né? Acho que é isso. Acabamos nosso... É isso, não tinha muitas perguntas. Tem uma pergunta aqui se R7 ou Messi, mas já foi feita no início da live, a gente já falou. E um mano que entrou na minha live falando assim, galera, esse cara aí é meu irmão, a mãe tá chamando ele pra lavar a louça, mas ele não quer. Eu fiquei tipo... Que porra é essa? Nada a ver. Bom, é isso aí, Tutu. Chama. Como é que é? Qual que é a sua última inspiração aí de sabedoria? Ah, cara, eu vou sofrer mais um ano. É isso, pelo menos mais uma temporada, eu acho que eu vou sofrer. Não vejo o encaixe do Manchester United. Talvez, se esse encaixe acontecer, vai ser depois de janeiro. Eu tenho essa nítida sensação. Mas, assim, está no caminho certo. Tá no caminho certo. É aquela... Vamos aí, vamos ver se a gente consegue uma FA Cup esse ano. É a dor de fechar feridas. Que assim, o Arsenal passou por um parecido, né? Não tinha tanta crise fora das quatro linhas, mas foi uma crise também que rolou ali. A gente tem que passar. A gente precisa passar por esse arrumar a casa, mandar algumas coisas embora, não serve mais. Como diria Belchior, na voz de Elis Regina, de Chico César e outros, passado é uma roupa que não nos serve mais. Certo? É isso aí. Como é que termina melhor? Bom, esse foi o episódio da semana sem Premier League. Final de semana volta com simplesmente West Ham e Manchester City, jogaço. Depois tem Arsenal e Tottenham, jogaço. E antes da pausa para data FIFA de novo, em outubro, tem Arsenal e City, que tende a ser um dos grandes jogos da temporada. Tem também a volta com o Manchester United e Brighton. Jogaço, nossa. Bem um bom jogo. Posso sofrer muito também, mas pelo menos é em Old Trafford. Tem Champions. O Newcastle tem suas pedreiras. Então O Manchester United estreia justo com quem? Ah, é? Quem que a gente vai estrear? Em casa ou fora? Cara, eu vou te confirmar isso, mas eu acho que é fora. Foda. Pelo menos é o primeiro jogo. A maior pedreira já pega de início. Já. E já que tá em fase ruim, pega essa porra, passa logo, né? É isso. Vai que dá um bom. Imagina, segura um 0x0 lá, não, porque o Manchester United vai tomar gol. Mas 1x1 lá. O Bayern também não tá tão bem, né? Convenhamos, não tá incrível, Então talvez seja um bom momento. Não conseguiu colocar ainda a mão dele no time, né? Bom, é isso. Voltamos semana que vem. Boa semana pra todo mundo. Beba água, abrace as árvores, respeite os mais velhos. É isso aí. Head to Head Brasil. Segue nós, se inscreve no canal, deixa seu like. Me segue, Caiolas, H2H, segue o Tutu, Arthur Flório, H2H. Alguma última coisa, Tutu? Dá o tchau aí você. Bom, água e... Tchau!